Como a gente viu no ciclo celular, ele tem alguns processos de divisão. Fazendo assim uma pequena revisão para a gente resolver duas questões que foram de Enem relacionado ao assunto de divisão das células. Nessa página 29 vai mostrar um esquema que representa o ciclo de vida da divisão da mitose, que é várias divisões sucessivas que acontecem para de fato ocorrer a divisão celular. Nessa fase vai ter, a gente pode ver o que? Observar que vai ter a fase da mitose, né? A fase G1, fase S e a G2. Entre essas fases vai ter um intervalo, que é a intérfase. E é nessa intérfase que vai ocorrer a finalização do processo do ciclo de divisão da célula. Isso células de DNA, né? Processo de divisão que ocorre dentro do núcleo da célula. Conhecendo essas fases, essas etapas, a gente pode ver como é que se dá o processo da meiose também, que é outro tipo de divisão celular, só que é uma divisão mais complexa. Nela, nesse ciclo celular, a gente pode ver que ocorre a fase de intérfase, a célula se prepara para a divisão celular propriamente dita, para terminar a mitose. Ao terminar a mitose, vai dar início à meiose, que são duas fases que existem no processo de reprodução, no caso dos seres humanos. Aí tem nesse intervalo entre a mitose e a meiose, o G1, o S e o G2. Sendo que a intérfase vai acontecer entre a fase G1 e a fase G2 do processo de divisão na mitose. Porque, relembrando, o termo mitose vai corresponder ao processo de divisão do núcleo e ao final também de divisão do citoplasma, que é o nome que a gente dá de citocinese. Dentro da célula animal vai estar ocorrendo a citocinese, que é a divisão do citoplasma juntamente com a divisão do DNA. Esse processo de divisão celular ocorre a partir de uma célula, em que se originam duas células com a mesma composição genética. Para alguns organismos unicelular, diferente dos seres humanos, que os seres humanos são pluricelulares, sem mais de uma célula, vai ser o quê? A forma de reprodução assexuada. Já para animais superiores, como os mamíferos, que têm multicélulas, várias células, uma forma de repor, por exemplo, quando ocorre alguma lesão, e para que possa se formar o crescimento de novas células. Ou seja, a função não vai ser somente para a reprodução, mas também para a replicação. É como se estivesse desenvolvendo novas células. Não é se multiplicando de forma desordenada e exagerada como um câncer, um tumor, mas de forma a repor as células perdidas em que ocorre, por exemplo, a apoptose. A apoptose seria a morte programada das células, que é comum acontecer a renovação celular, né? Um exemplo muito claro que a gente pode ver são as células mortas da pele. Camadas de células mortas da pele que vai se regenerando. Vão criando novas células a partir desse processo de divisão celular. No caso, nas células da pele, seriam as células epiteliais. Também a gente pode falar sobre como se dá esse processo da origem de um tumor, que está muito relacionado também com a divisão de células. Revendo assim o que seria o câncer. Essa palavra câncer é usada para nomear um conjunto de doenças que tem em comum a divisão desordenada e contínua de células em determinada parte do corpo. Como se dá isso, né? Essas células cancerígenas, elas invadem tecidos e órgãos, podendo ou não originar tumores. Mas por que isso acontece, né? Além dos fatores genéticos, que pode favorecer para que isso aconteça, a gente pode falar de outras reações, outros fatores que podem comprometer uma célula para que ela fique doente. Que outras causas podem surgir? Por exemplo, fatores ambientais, muita exposição excessiva ao sol, ou a poluentes. Que tipo de poluentes? Sei lá, fumaça, poluição através de fábricas que jogam
gases carbônicos, até mesmo a exposição à fumaça de cigarro, né? Se torna um fumante parcial, tem o fumante parcial, o fumante ativo. Só que no caso do cigarro, que é uma poluição ambiental, né? Para quem fuma, ela possui um filtro no cigarro que está fumando. Já para uma pessoa que está perto de um fumante, ele não vai ter nenhum filtro para filtrar aquela nicotina, ou seja, está recebendo diretamente todas as substâncias tóxicas que compõem aquela droga. No caso do cigarro, uma droga lícita, que é permitida a comercialização. Outros fatores que podem acontecer para levar ao crescimento exagerado de células, provocando tumores malignos ou não, seria hábitos alimentares incorretos, né? O excessivo ingestão de temperos prontos, aqueles sachês, ou então adoçante à base de aspartame, que é uma substância química que está presente no açúcar. O consumo ou exposição a substâncias tóxicas e metais pesados. Tudo isso pode acontecer para haver de forma exagerada, lógico. Quanto mais contato de forma exagerada, contribui para a alteração na divisão celular. Então, são fatores que levam, com o tempo contínuo, o contato com essa substância, há uma possível ou não doença degenerativa do corpo. No caso aqui, da célula, mutações cancerígenas, né, que leva a doença na célula de determinado tecido ou órgão do corpo humano, também de animais ou plantas também pode acontecer, não só seres humanos. E outra coisa também que a gente precisa rever para resolver algumas questões de Enem, né, é sabermos rever, e já foi falado sobre gametogênese. O que seria a gametogênese? A formação dos gametas, formação dos cromossomos, os gametas masculinos, os gametas femininos. No caso, os cromossomos sexuais, tanto os cromossomos X, Y, cromossomos masculinos, produzidos aonde? Nas células sexuais, lá na testosterona, que é o hormônio que vai dar origem juntamente com o processo de divisão celular para que ocorra toda essa reprodução. Já no caso, gametogênese no processo feminino, também tem vários outros hormônios que vão contribuir, no caso, para a formação de cromossomos. Cromossomos XX para células femininas. Aí, na gametogênese humana, o que é que vai acontecer? No caso dos espermatozoides, ao final serão formados 4 células com a metade do número dos cromossomos, 23. Porque o total são 46 cromossomos na hora da meiose, da divisão celular. E eles vão sofrer uma especialização perdendo boa parte do citoplasma, porque o cromossomo dos espermatozoides e dos óvulos são células, eles vão perder o citoplasma, desenvolvendo um flagelo que será utilizado na locomoção até atingir o óvulo. Isso no processo de embriogênese, em que está formando um novo ser, um novo indivíduo. Na gametogênese feminina, ao término da meiose, 4 células filhas são formadas. Entretanto, 3 dessas 4 células, chamadas de células ou corpúsculos polares, são menores e não servem para a fecundação. Assim, apenas um óvulo permanece. Geralmente, um óvulo é liberado para a fecundação a cada ciclo menstrual da mulher. A menstruação só ocorrerá se esse óvulo não for fecundado. Caso seja fecundado, vai haver o que? A embriogênese. A mulher vai estar grávida, em processo de gravidez, e vai gerar um novo indivíduo, um novo ser vivo. Além de formar quantidade diferente de células reprodutoras, a produção dos gametas nas mulheres é feita somente na vida embrionária. Ao passo que nos homens, não. A produção começa na puberdade e continua por todo o resto da sua vida. A diferença, né? A diferença devido aos hormônios, devido a vários fatores que diferenciam tanto um como o outro nesse processo. Vamos agora responder algumas questões relacionadas à embriogênese, aos tumores, que no caso são as neoplasias, também chamado de câncer, que é o nome popular para o científico, neoplasia, novas células desordenadas,
câncer, o nome popular, e também sobre o ciclo celular no processo de divisão da célula, na mitose e na meiose. Essa questão aqui foi do Enem há alguns anos atrás, 2015, fala sobre o ciclo celular, que é o assunto que estamos estudando nessa unidade 2, o tema 3, que vai falar da divisão das células, mitose e meiose. A questão fala o seguinte: no ciclo celular atuam moléculas reguladoras, ou seja, essas moléculas, essas partes químicas que ocorrem dentro do ciclo celular, elas vão ter a função de regular o que vai acontecer lá dentro, no caso, o processo de divisão da célula. Então, dentre essas proteínas, existe uma proteína chamada P53. Essa proteína P53 é ativada em resposta às mutações no DNA, as mudanças que ocorrem lá dentro no processo de divisão. Para que ocorre essa resposta de mutação? Para evitar, evitando a progressão do ciclo, desse ciclo celular, até que os danos sejam reparados ou induzidos à célula à autodestruição. Ou seja, ele vai ter um processo lá de divisão da célula, vão formar novas células, por isso que precisa haver esse processo de autodestruição. E quem vai ajudar nesse processo de autodestruição é essa proteína P53, uma proteína bem específica que é ativada no momento do ciclo celular. Aí o que a questão pede? Ele pergunta: a ausência dessa proteína, por exemplo, se na hora lá do processo do ciclo celular não tiver a proteína P53, a ausência dessa proteína poderá favorecer o quê? Bora analisar os itens. No item A vai dizer que a ausência dessa proteína vai reduzir, vai haver uma redução da síntese de DNA, acelerando o ciclo celular. Será que o fato de não ter essa proteína específica vai acontecer um processo de aceleramento ou vai diminuir o processo para que se chegue ao ciclo celular? Eu acho que é o contrário, vai reduzir o processo. Item não está correto. No item B, a ausência dessa proteína poderá favorecer a saída imediata do ciclo celular, antecipando a proteção do DNA? Não, Por que não vai ser? Porque o ciclo celular ele acontece através de processo. Qual foi esse processo que a gente até reveu? A gente teve uma revisão. A parte da intérfase, E antes dessa intérfase, tem as 3 fases. A G1, a G2 e o ciclo S. Então, que não é um ciclo celular. Nesse ciclo celular, ele não pode fazer o quê? Ele não pode fazer como está dizendo no item B, Não pode haver uma saída imediata do ciclo, porque ele vai estar quebrando etapas. Ele tem que seguir a sequência do ciclo para que possa a célula estar protegida. Só que, nesse caso aqui, se tiver a ausência dessa proteína, não é isso que vai acontecer. Não vai ser uma saída imediata do ciclo celular, porque ele tem que passar por todo o processo e também não vai antecipar para a proteção do DNA, nada a ver esse item. No item C vai dizer o quê? A ausência dessa proteína, a proteína P53, poderá favorecer a ativação de outras proteínas reguladoras, induzindo a apoptose? Não, apoptose não. A apoptose seria a morte programada das células. Se eu quero fazer uma renovação celular, como é que as células vão entrar em morte? Vão morrer? Não. Ela não vai induzir a morte. Essa ativação de outras proteínas é para continuar o ciclo celular, para continuar as formas de reprodução, para que se chegue à finalização do ciclo e ocorra a divisão da célula. No item D, a ausência dessa proteína, proteína P53, poderá favorecer a manutenção da estabilidade genética, favorecendo a longevidade? Também não. Não é o fato de ter a ausência dessa proteína que a vida daquela célula vai
ficar longa, né? Vai demorar mais a morrer, entrar em processo de degeneração. Não vai ser isso que vai acontecer, não vai acontecer uma estabilidade. Não dá para ficar estável, até mesmo porque ela está se referindo à ausência da proteína. Se tem menos proteína, como é que vai ocorrer uma estabilização? Vai acontecer uma redução? Também não. Vai acontecer um aumento para poder compensar a ausência da proteína. No caso aqui, o item o que diz o item A ausência dessa proteína poderá favorecer o quê? A proliferação, que é proliferar. Proliferar é aumentar. Proliferação celular exagerada, várias células aumentando, entrando em processo de mutação desordenada, né? Resultando na formação de um tumor, ou seja, a formação de um processo cancerígeno. A célula vai entrar de uma maneira assim, o processo de divisão dela vai ser de forma tão exagerada, tão aumentada, por conta do que? Da ausência dessa proteína, que não está mais regulando junto com as outras, ela entrou em falta, né? Que ela vai entrar nesse processo e o resultado final da divisão vai ser um aumento desordenado e mutagênico, né? O que seria mutagênico? É tipo o tumor cancerígeno tomando de conta para que aconteça essa formação. Por quê? Porque ela não está funcionando de forma regular. Ela está desordenada, está desregularizada por conta de quê? Da ausência dessa proteína. Que proteína foi essa que o texto citou? A proteína P53, que é ativada em resposta às mutações do DNA. No caso aqui, ela está ausente, não pode ser ativada, não pode ser regulada, não pode ajudar no ciclo celular para que ocorra de forma normal. Então, o que resultará? Nessa proliferação, nesse aumento exagerado da divisão desordenada para que gere um tumor. Que no caso do tumor, no caso aqui estamos falando sobre genética, né? Seria um tumor relacionado a câncer. Nome científico, tumores malignos ou neoplasia, que também é um outro nome que a gente pode dar para tumores. Tanto malignos, se for benignos, não é neoplasia. Neoplasia é o crescimento exagerado de novas células que entraram em mutação. Sim, as células reprodutivas. Tem uma questão do Enem que vai falar justamente sobre como se dá esse processo da reprodução das células, no caso a gametogênese. Para a gente entender essa questão que foi feita no Enem de 2018, a gente precisa rever como se dá o processo da reprodução das células. Células reprodutivas. Na reprodução sexuada ocorre a fecundação. O que seria a fecundação? A união do espermatozoide do óvulo para dar origem a um novo ser. No caso aqui, ocorre a fecundação, né, de duas células reprodutivas. Os gametas provenientes de quem? Dos pais. E a união dos gametas forma uma célula única. Essa célula única vai ser chamada de quê? De célula ovo. Mas também caem muitas questões também, não com esse nome, mas como zigoto. Então, o que seria zigoto? Zigoto seria o resultado da fecundação. É a origem do que vai ocorrer nesse processo, né? Formação de um zigoto, de um novo organismo que vai gerar um novo indivíduo, um novo ser. Normalmente, os gametos de machos e fêmeas são diferentes. Na espécie humana, por exemplo, os gametas masculinos são as células reprodutivas chamadas espermatozoide, produzidos no homem em seus testículos, e os gametas femininos, os óvulos, produzidos na mulher em seus ovários. A produção das células de reprodução, óvulos e espermatozoides, ocorre graças a um tipo de divisão celular chamado de meiose, que é o que já foi explicado. A meiose que tem aquelas 4 fases. Tem a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Detalhe que na mitose também tem essas fases. Mas qual a diferença? A diferença é o processo mais demorado no caso da meiose.
Porque na meiose, além dessas 4 fases, vai ter outra fase também, com o processo de prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Entendeu? Então, a meiose apresenta semelhança com a mitose, apresenta, porém o processo é mais longo. Tal como a mitose, existe o período de interfase, que é aquela fase que vai dar o intervalo do ciclo celular. A fase que antecede o G1, a fase S e finalizando com o G2. Que nesse processo da interfase, no qual se dá a duplicação do material genético quando chega na fase S. Como a gente pode ver, há uma grande diferença, porém, o que acontece? Ocorre 2 divisões sucessivas do material genético. Que material genético é esse? É o DNA, que está lá dentro do núcleo da célula. Enquanto na mitose só ocorre um processo, na meiose vai acontecer os 2. Durante a divisão meiótica, ou seja, na meiose, os pares de cromossomos são separados primeiro e depois os cromossomos duplicados se dividem. Primeiro eles vão se juntar, 46 cromossomos, depois eles vão dividir e cada um vai ficar com 23 cromossomos. No final vai acontecer o quê? De uma célula diploide. Diploide é porque contém 46 cromossomos. Nos ovários da mulher ou nos testículos do homem são formados gametas haploides, no processo de divisão celular, em que vai ocorrer a metade, 23 cromossomos, tanto de óvulos como de espermatozoides, respectivamente. Ao se juntar na formação do zigoto, também chamado de célula-ovo, vai refazer o quê? Os 46 cromossomos, ou seja, 23 pares de cromossomos, e esses cromossomos têm que ser homólogos. O que quer dizer homólogos? Quer dizer que são cromossomos iguais. Se, por exemplo, acontece alguma mutação em um desses cromossomos, por exemplo, no cromossomo 21, corre o risco dessa mulher que está grávida ter um filho, por exemplo, com a mutação que vai gerar uma criança com síndrome de Down. Isso é só um exemplo de alguma mutação que ocorre na genética humana, a gametogênese, no processo de embriogênese, que é quando está se formando um novo indivíduo. Então, ao se juntarem na formação da célula-ovo, esses cromossomos vão se refazer para que chegue um total de 46 cromossomos, que é o normal para uma célula. A célula-ovo vai sofrer divisões celulares mitóticas, ou seja, aquela célula-ovo, aquele embrião que está sendo gerado, ele vai ocorrer lá dentro várias divisões celulares, mas de forma mitótica. Várias mitoses sucessivas. Para que é isso? Para ir formando, se desenvolvendo, criando tecidos, células, órgãos, até formar esse embrião já pronto. E, portanto, todas as células do corpo terão, as células do corpo desse indivíduo, desse novo ser, terão também 46 cromossomos, número comum à espécie humana. Aí tem uma figura que vai mostrar aqui na página 36, só para diferenciar como é que se dá esse processo, o haploide N e o diploide 2N. Gametas haploide N com 23 cromossomos e também os gametas que vai possuir um total de 23 cromossomos, que quando ocorre a fecundação, se juntam para formar um novo indivíduo com 46, que é a soma, né? 23 mais 23 dá 46 cromossomos chamados de zigoto diploide. Após isso, ocorre a mitose e a fase de desenvolvimento até formar um indivíduo normal, pluricelular, adulto diploide, que vai ter 46 cromossomos, que é o total de cromossomos para a espécie humana. Daí ocorre a gametogênese e processo de divisão celular, tanto a nível de cromossomos sexuais masculino, XY, né, como a nível de cromossomos sexuais feminino, que é o que foi falado aqui no caso a embriogênese, que a gente está falando, a gametogênese e a formação
de cada um que é gerado quando a mulher está grávida, em processo de gravidez. Há essa divisão, tanto mitótica como meiótica, processo de divisão que ocorre dentro da célula, dentro do organismo materno, a divisão de mitose, a divisão de meiose para que se complete a formação do embrião. Só para lembrar as organelas citoplasmáticas, é importante saber que a mitocôndria, o que é a mitocôndria? Essa organela é responsável pela respiração celular. É a mitocôndria responsável pela respiração da célula. Ela vai ser originada no processo de embriogênese da parte do pai ou da mãe? Da parte masculina não, da parte feminina, ou seja, na hora lá da embriogênese, quem vai gerar as células citoplasmáticas com essas organelas responsável pela respiração celular do novo indivíduo lá dentro da célula, não é a formação do pulmão para respirar, é a respiração a nível celular. Quem vai ajudar a gerar vai ser o organismo materno. Tanto o núcleo como as mitocôndrias, nesse processo de embriogênese que está acontecendo cada mês em que é desenvolvido o embrião dentro do útero materno. Então, só para relembrar aqui, quando se dá a fecundação, há um processo de divisão. Nesse processo de divisão ocorre o que? A meiose. Quando está ocorrendo a meiose, o que vai fazer? As 4 fases. Que 4 fases são essas? No processo de meiose vão ter 2. A primeira etapa da meiose vai ter a prófase, anáfase e metáfase e telófase. Já na meiose 2, segunda etapa da divisão celular, o que vai acontecer, está acontecendo lá? A formação do novo indivíduo nos seus processos de divisão também celular. E vai ser também chamado de prófase, metáfase, anáfase e telófase, só que na fase 2. São 2 fases. E iniciando no processo antes da fecundação, sempre vai acontecer o processo de mitose. Por que esse processo de mitose? Porque é a responsável, essa fase mitose é responsável pela divisão da célula, em que vai ser formado tanto a regeneração celular, como a formação de novos tecidos, várias camadas. Por exemplo, se tem o exemplo do tecido epitelial da pele, que é formado novas células, células velhas vão sendo regeneradas e mudadas, transformadas em outras. Um processo que se dá na mitose, e quando há uma reprodução, aí sim, a fase tanto de mitose como a de meiose. Detalhe que a mitose vai ocorrer quando? Logo após a fecundação, em que o novo indivíduo está sendo gerado, aí lá dentro do organismo materno, além da mitocôndria, responsável pela respiração celular, também vai estar acontecendo sucessivas divisões mitóticas. Mitose, por que isso? Porque ela é responsável pela divisão e a formação de tecido, de órgãos, de tudo relacionado às células que está no novo indivíduo que está em processo de desenvolvimento. Vamos agora responder a uma atividade relacionada a essa etapa, tanto da mitose como da meiose, que fala um pouquinho da embriogênese, da gametogênese e da formação de um novo indivíduo no seu processo de fases, tanto da mitose como da meiose. Essa questão aqui do Enem 2015, vai tratar justamente sobre o assunto que a gente está falando. Sobre, no caso da embriogênese, que vai ter a formação junto com a gametogênese, que foi uma importante descoberta que os cientistas tiveram, né? E fala assim a questão: o importante princípio da biologia relacionado à transmissão de caracteres e à embriogênese humana foi quebrado com a descoberta do microquimerismo. Micro, que vem de pequeno, quimerismo é um processo que se dá quando está acontecendo a embriogênese. O que seria a embriogênese? A formação do embrião, de um novo indivíduo.
Então, foi quebrado com a descoberta do microquimerismo fetal. E o que é o microquimerismo? É o nome dado ao fenômeno biológico referente a uma pequena população de células ou DNA presente em um indivíduo. Então, esse microquimerismo ele já existia, entendeu? Só que o que os cientistas descobriram? Que houve uma quebra no microquimerismo fetal, que eles descobriram um novo processo na hora da embriogênese. Investigamos a presença do cromossomo Y, ou seja, se ele estava investigando o cromossomo Y, quer dizer que são células sexuais masculinas, porque o cromossomo Y faz parte do cromossomo masculino, já o da mulher é o cromossomo XX, no homem XY. O que é que eles descobriram? Foi revelado que diversos tecidos de mulheres continham células masculinas também, lá no processo de embriogênese. A mulher grávida, fizeram um exame lá nela e descobriu que tinha células masculinas sendo geradas. A análise do histórico médico revelou uma correlação curiosa. Apenas as mulheres que antes tiveram filhos homens, se os filhos dela foram do sexo masculino, né, filhos homens, apresentaram microquimerismo masculino. Essa correlação levou à interpretação de que existe uma troca natural entre células do feto e maternas durante a gravidez. Ou seja, durante a gravidez, onde é que ocorre a troca materna? É através da placenta que está lá ligado pelo cordão umbilical. Então, durante essa fase aqui, que a mulher está grávida, há uma troca de placenta e descobriram o quê? Que o microquimerismo estava presente através tanto da célula do feto que passou para as células maternas durante o seu processo de estágio dos 9 meses da gravidez. Aí o que é que diz a pergunta? O princípio contestado com essa descoberta relacionado ao desenvolvimento do corpo humano é o de que, quando eu falo o princípio contestado, eu não estou querendo a resposta verdadeira, correta. Se eu estou contestando, eu vou querer a resposta que está negando esse processo todo que aconteceu no microquimerismo do cromossomo Y, descoberto nas células maternas entre mãe e filho, no processo de troca na placenta. Então, o princípio contestado com essa descoberta, relacionado ao desenvolvimento do corpo humano, é o de que, vamos analisar os itens agora. No item A, o fenótipo das nossas células pode mudar por influência do meio ambiente? É isso que ele está contestando na questão? Não. Mas essa resposta aqui, essa frase está correta? Está. Só que a gente não quer, na análise da questão, o item correto, que é o que foi contestado. Porque aqui, o que seria o fenótipo? Fenótipos são as características externas do indivíduo. Por exemplo, característica externa, a cor dos olhos, a cor do seu cabelo. É influenciado através do meio ambiente? A cor da pele? Um exemplo disso é quando a pessoa está no sol, na praia, fica muito tempo lá, a cor da sua pele muda, então o seu fenótipo, sua característica externa, pode ser modificado. Não queremos essa resposta, que ela não foi contestada, queremos o item que foi contestado de acordo com a descoberta. A dominância genética determina a expressão de alguns genes. Correto, determina. Se uma característica é dominante, ela não é recessiva. Quando há uma dominância genética, significa dizer o quê? Que aquela característica vai estar presente de forma expressiva, de forma que dá para si obter com mais facilidade na hora dos cruzamentos genéticos, na hora da reprodução. Por exemplo, se o pai e mãe têm olhos azuis, provavelmente o filho também vai ser gerado com olhos azuis. É uma dominância na característica, vai ser gerada e vai ser manifesta de forma expressiva. O item C. As mutações genéticas, ou seja, transformações que ocorrem nos genes, introduzem variabilidade no genoma? Sim, só que a gente quer, lembrando, o item que foi contestado.
Tá certo. Quando há uma mudança genética, lá dentro do gene pode ocorrer a variabilidade genética. Variabilidade genética tem a ver com a perpetuação da espécie, ou seja, a probabilidade de aquela espécie não entrar em extinção, porque são feitas modificações genéticas que facilitam para que permaneça determinado tipo de espécie, no caso aqui sendo tratadas células de cromossomos de seres humanos, a espécie humana. No item D, as mitocôndrias, que eu falei o que são as mitocôndrias, responsáveis pela respiração celular. As mitocôndrias e o seu DNA provém do gameta materno, certo? Quem vai dar origem lá no processo mitótico, na mitose que vai ser gerada várias divisões celulares, sucessivamente para que gere e crie os tecidos, órgãos, organelas dentro das células, vai ser originado e a partir assim, quem vai determinar a origem vai ser a mãe, no processo de embriogênese, no momento lá da gravidez, que ela está gerando um novo indivíduo, no desenvolvimento vai ser doado para o filho, mitocôndria e o DNA, não da parte do pai, mas sim da parte da mãe. Já o item E, que esse sim é o que foi contestado, né? As nossas células corporais, elas provêm de um único zigoto. As células corporais provêm da célula ovo. Contestado. Por que foi contestado isso? Porque nesse processo de microquimerismo que ele falou, não é que provém de um único zigoto. Por quê? Porque há a presença do pai e da mãe. No caso aqui, na gametogênese, ele falou o quê? A expressividade do cromossomo masculino, o cromossomo Y, que foi o que no processo da gravidez a mulher foi investigada. A presença de microquimerismo no cromossomo Y. E o cromossomo Y são células provenientes de um único zigoto? Não. São provenientes de 2 zigotos. No caso, lá no início da fecundação, que 2 zigotos foram esses? Tanto zigotos, cromossomos XX feminino, como zigotos masculino. Mas, no caso da investigação do estudo, eles pegaram somente o quê? Os que tinham determinado lá o cromossomo Y masculino, que foi passado através da gravidez da mulher, pela placenta, células da mãe e do filho, que ficam com células masculinas também. Ou seja, tanto na mulher como no filho tem células masculinas também. E de onde é que veio essas células masculinas? Provavelmente proveniente que veio da onde? Do pai. Os cromossomos XX feminino, cromossomos XY masculino. E o que é que foi contestado na questão? Na questão dizia o princípio contestado com essa descoberta relacionada ao desenvolvimento do corpo humano é o de que as nossas células corporais, células que vai formar os tecidos do nosso corpo, tecidos, órgãos, tudo, provém de um único zigoto, de uma única célula ovo. Não. Provém de 2 cromossomos, tanto os cromossomos sexuais femininos, como os cromossomos sexuais masculinos, que é feito lá no processo de fecundação, na gametogênese, em que há o quê? A formação de um novo indivíduo, um novo ser vivo durante a gravidez, em que há as trocas no cordão umbilical, através da placenta, né, dessas células, com cromossomo Y. Então, resposta correta, o item que foi contestado nessa questão do Enem foi o item E.